lançar um aplicativo é muito fácil, de verdade mesmo, porque você vai lá, usa uma IA para criar o código para você joga na Vercel e pronto, tá no ar. Seu aplicativo tá no ar, você lançou seu MVP, você já tem um micro SaaS para começar a ganhar dinheiro. Só que aí você vai começar a adicionar novas funcionalidades, novos processos, o que vai precisar de um back-end separado da aplicação principal. Agora você tem duas coisas para subir no ar. E aí você vai lá e estoura o plano gratuito do Supabase, do Firebase que você escolheu ali no começo, e aí fica muito caro para você manter. Então você vai precisar de um banco de dados separado para isso. Pronto, agora você tem três coisas. E aí com o tempo você vai precisar alterar esse banco de dados, adicionar alguma coisa numa tabela. E aí essa migração, ela tem que subir antes do back-end. Então agora que você está subindo muitas alterações, você vai precisar de um ambiente separado só para você conseguir testar essas coisas. Isso quando você não precisa de um sistema rodando em background para gerar relatórios, processar pagamentos, essas coisas também. E aí de repente aquele botãozinho verde de deploy da Vercel ou de onde for já não é mais o suficiente porque você tem várias pecinhas no seu sistema. Então se você já passou por isso ou o seu sistema vai passar por isso em breve, cara, esse vídeo é pra você. Então já vai deixando o like, já vai se inscrever no canal que esse conteúdo tá muito bom. Hoje em dia criar sistemas num fim de semana é totalmente possível, sabe? As pessoas inclusive recomendam isso, de você pegar uma ideia, num fim de semana jogar ali, começar a desenvolver no sábado, você vai lá, joga no Lovable, ele cria as telas pra você, o curso cria as funções bonitinhas, e aí você joga na Vercel e pronto, no domingo você já tem um SaaS operante e pronto para ganhar dinheiro. Porque quando você aperta deploy na Vercel, na Railway, onde for, sabe o que ele faz? Ele builda seu código, pega ali os arquivos estáticos, joga numa CDN e pronto, põe no ar, põe apontamento ali dos domínios, tudo bonitinho e depois no ar. E pronto, isso funciona, e muito bem para falar a verdade. Mas isso funciona quando o seu sistema é uma coisa só. Um só front-end, só uma página, uma landing page, uma coisinha bem simples. Porque pensa comigo, você vai ter aqui um front-end em React, um back-end ali em .NET, um banco de dados ali no Postgres que vai ter algumas migrações e talvez até um processo ali, um worker em background que vai ficar processando as coisas que tem que processar. E aí conforme fica maior, você vai precisar duplicar tudo isso aqui para você ter um ambiente de testes, que é onde você vai testar as funcionalidades novas, as alterações, correções de bug, porque se você mexe aqui na parte de produção onde o cliente usa, você pode acabar subindo algum bug, quebrando alguma coisa que aí o cliente vai ver, vai atrapalhar a experiência do seu usuário. E aí com isso você vai ter que gerenciar dois ambientes diferentes, com bancos de dados diferentes, com ferramentas e URLs diferentes. E aí você vai precisar do quê? De variáveis de ambiente, que é onde você vai guardar as credenciais de conexão, sei lá, com o banco de dados, as URLs do back-end, do front-end, e cada um dos ambientes vai ter um set de variáveis diferentes. E aí como que você faz isso aqui tendo uma base de código só, vindo de um lugar só? Então você vai começar a usar um processo de deploy em que vai decidir para onde vai o quê? Qual sistema vai ser atualizado, quais variáveis vão ser utilizadas, quais vão ser atualizadas, para onde que tem que mandar a requisição e tudo isso de forma automática, e isso tem nome. E o nome disso é Pipeline de Deploy, também conhecido como CI/CD. Você já deve ter ouvido falar disso e é isso que salva muitos projetos, tanto na questão de produtividade quanto da estrutura do sistema como um todo. Só para você entender como funciona, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos lá. Você tem ali o seu código, que você está controlando ali no seu computador, sei lá o que, e aí você manda essa atualização lá para o GitHub. E no GitHub você vai fazer o processo de criar uma pull request, depois disso você vai mandar para master, para main, né? E aí o processo que você configurar vai iniciar o processo de CI/CD. E aí vamos supor que a funcionalidade que você está criando aqui é do usuário conseguir colocar uma imagem de perfil. Então para fazer funcionar você precisou de três coisas: criar, coluna, avatar, URL. E como isso aqui é uma alteração do banco de dados, vai gerar uma migração, que é um código que é específico para alterar o banco de dados. E em segundo, você vai precisar também de uma rota no back-end, que vai ser, sei lá, post upload, que é onde o usuário vai mandar a imagem aqui, para essa rota aqui no back-end. E por fim, você vai precisar de um novo componente, lá no front-end, no caso, que ele vai renderizar essa imagem, ou então vai ter também um input para você adicionar a imagem e tudo mais. Então são três coisas que você precisa alterar em três lugares diferentes, certo? E aqui vem a parte interessante. Se o back-end ele subir antes dessa coluna do banco de dados, vai dar um problema, porque você vai começar a trabalhar com essa coluna que não existe no banco de dados. E a mesma coisa aqui o componente do front-end. Se você subir ele antes do back-end, ele não vai existir essa rota que ele chama para mandar imagem, e a rota também de buscar a imagem, coisas assim, não vão existir, porque o back-end não subiu com a atualização nova ainda. E aí você fez essa funcionalidade, tudo funcionou bonitinho no local, você colocou testes, eles estão lindo, funcionando perfeitamente, aí você sobe para produção. Se o front-end subir antes do back-end, você vai tentar ver a imagem do usuário, ou então subir uma imagem, e vai dar erro 404, porque a rota
upload ou a rota, a imagem, ela não existe, porque o back-end não subiu ainda. Mas se o back-end subir antes da coluna, quando você for tentar inserir uma imagem, tentar adicionar, você vai tomar um erro 500, porque você vai receber lá, coluna avatar URL não existe. E o pior é que isso não vai acontecer só para essa questão da coluna, vai acontecer para todas as requisições ao banco de dados. Você vai derrubar o back-end, o login vai cair, todas as partes vão cair, porque ele vai encontrar esse erro e vai dar erro 500, que é erro, né, não previsto. E aí ele vai quebrar o back-end e não vai subir mais até que essa coluna seja resolvida. Aí você percebe o padrão? Não é o código que está com problema, não é a sua lógica, não é a sua aplicação que está com problema, e sim o processo que você usa para entregar para produção. Então a pergunta que fica é, como que a gente controla essa sequência de atividades então? Primeiro que a gente não pode fazer tudo de uma vez, a gente tem que fazer etapa por etapa. Então a gente quebra todo esse processo em pequenas atividades. Primeiro, a gente roda os testes. Todos os testes de qualidade ali, seja teste unitário, de integração, o que for. Depois a gente vai lá e roda as migrations. E essa é uma das partes mais críticas, eu acho, porque se quebrar alguma coisa aqui, vai zoar os dados dos usuários, vai mexer em tabela, vai mexer em coisa crítica. Então, se alguma coisa der errado aqui, nada pode continuar, nada pode seguir, tudo tem que ser desfeito. Então é melhor rodar antes, né? Depois a gente faz o build e o deploy do back-end, porque é ele que precisa saber, né, do banco de dados, então ele é dependência direta, ele vem logo em seguida. E depois o build e deploy do front. E se tiver alguma outra coisa, tipo um worker, algum serviço em background, aí você roda ele depois de todos esses caras. Então todas essas etapas aqui, teste, migration, build e deploy, é o que a gente chama de pipeline de deploy, que é o que acontece quando a gente dá um push na master. Você não precisa mais pegar, buildar manualmente, mandar pro servidor, ou então, sei lá, fazer qualquer outra forma que as pessoas faziam antes. Isso aqui é tudo automático e tudo controlado de uma forma que, se em alguma parte do processo de erro, ele cancela o deploy e volta tudo de novo. Aí você deve ficar pensando, como é que faz isso? Onde configura isso? Eu vou te mostrar um carinha chamado GitHub Actions. Ele é quem usa aqui, esse projeto aqui que eu tô mostrando, ele é o Toalha, né? Tá com um nomezinho estranho, mas ele é o toalha.dev. E funciona mais ou menos assim. Você vai criar um arquivo que nem esse aqui, ó, .yaml, que ele vai ter toda a configuração do deploy, do build, né? E tudo que tem que ser feito com um determinado trigger, né? Com determinado gatilho. Você literalmente diz para ele o que tem que ser feito passo após passo. Aqui, por exemplo, esse aqui é o arquivo de back-end, né? O deploy de back-end na Railway, que é o que eu estou usando para deployar a nova versão. No evento de push, seja nas branches dev ou main, ele vai trabalhar esses caminhos aqui e vai começar aqui, ó, os jobs, né? O deploy ao back-end. Eu coloquei esse job aqui. Ele vai ter esses passos. Ele vai dar checkout no código, vai dar o setup ali no PNPM, né, que eu uso para monorepo, vai instalar as dependências, vai gerar o cliente do Prisma, que é o ORM que estou usando para conectar no banco de dados, vai dar o build ali no back-end e aí vai começar o trabalho. Ele vai definir ali as variáveis de ambiente, vai garantir que tudo existe, blá blá blá, vai preparar o back-end para deploy, vai rodar as migrations e vai fazer o deploy na Railway. Tá tudo minimizado aqui porque é um código gigantesco, ó, tem umas 208 linhas aqui rodando. Mas é basicamente isso que ele faz, ele trabalha os dois ambientes ainda, tanto produção como ambiente de dev. Ele tem bastante coisa aqui acontecendo, mas ele faz basicamente aquilo que eu mostrei. Ele roda as migrações, ele faz o build, ele roda os testes. Aqui não tem muito teste não, então nem tá no pipeline. Mas esse script aqui, por exemplo, ele só roda nesse caminho aqui, ó, no caminho de back-end e de packages. Por quê? Porque se tiver uma alteração que ela só implica em back-end, esse pipeline aqui vai rodar sozinho. Eu não vou fazer deploy do front-end se não tem alteração no front-end, entende? Mas aí, caso eu faça uma alteração que implique nos dois, tem esse carinha aqui também, o deploy front-end, que ele é basicamente a mesma lógica, ele só roda em pastas diferentes. Se eu fizer uma alteração nos packages, ou então aqui no monorepo, em alguma coisa relevante para ele, ele vai rodar essa sequência de passos, que vai fazer o build e o deploy do front-end. E a cada commit que eu fizer e mandar para qualquer uma dessas branches, dev ou main, ele vai gerar aqui, ó, um workflow desses aqui, ó, por exemplo. Vamos ver. Esse aqui é do back-end. Vamos lá. Eu adicionei uma nova migração ali do e-mail. Ele tem todas as etapas bonitinhas aqui, ó. E se em algum momento aqui, por exemplo, no build do back-end ele quebrasse, nada disso aqui seguia. Nada disso aqui ia acontecer, porque ele ia parar aqui, que nem até tem um exemplo aqui em algum lugar de algum que deu errado, cadê? Aqui, ó, em um momento, as variáveis de ambiente deram erro, eles tiveram um valor ali ambíguo, e aí pronto, deu erro e não seguiu o processo.
tudo foi desfeito. E esse cara aqui serve muito bem para ser uma barreira entre você e o bug. Por exemplo, se você mantiver toda a sua stack de testes muito bem feita, ou então tiver alguma estrutura que proteja você disso, toda vez que você fizer um deploy, não importa se é sexta-feira, se é domingo, tendo um guarda ali no meio do caminho impedindo que você suba as coisas errado, nada vai dar errado, né? Inclusive eu coloquei uma coisa muito importante antes de rodar a migração, ó, deixa eu te mostrar, tá aqui, ó, né, o código para rodar o Prisma e tudo mais, e antes tá aqui, ó, importante, curte esse vídeo aí, pô, você tem que lembrar de curtir o vídeo, isso ajuda bastante esse canal a crescer, e também tão importante quanto isso, tá aqui, ó, você se inscrever antes dessa migração rodar. Já pensou? Você não se inscrever no canal, rodar a migração e ver que tudo quebrou? Cara, não deixa isso acontecer não, já se inscreve no canal, já ativa o sininho pra você receber as notificações quando eu postar alguma coisa, beleza? Valeu! Agora voltando, mas agora onde é que você vai rodar? Você ainda pode usar Vercel, que nem por exemplo, aqui o Toalha, a versão antiga dele ainda tá na Vercel, deixa eu mostrar aqui pra você. Todo push que eu faço pra main e pra dev, ele bate aqui, ele gera um deploy que vai rodar e vai colocar no ar uma versão. Esse aqui tá dando erro porque eu atualizei bastante coisa no repositório e não mexi ainda na Vercel. Mas a Vercel é quase que exclusivamente para front-end. Ela tem ali umas funcionalidades, algumas coisas para você colocar de back-end, mas ela é mais focada para o ecossistema JavaScript e é um pouquinho mais estático. Eu não sei totalmente como que tá hoje, mas a última vez que eu olhei era mais coisas estáticas, né? Aplicações estáticas que iam rodar ali de back-end. Mas para outras coisas existem soluções muito parecidas e muito boas para isso, como por exemplo essa aqui que é a Railway. Eu uso bastante, ó, se você olhar ela é bem visual, inclusive a nova versão do Toalha, ela vai ser com esse cara aqui, cadê? Você pode colocar aqui repositórios do GitHub, database, coisas assim para você configurar aqui diretamente. Ou então fazer que nem eu, você usar serviços, conectar serviços ali no GitHub Actions, e aí ele vai executar as funções de fazer o deploy direto aqui pro Railway. Eu preferi assim por vários motivos, inclusive porque eu tô usando um repositório só, tanto pro front quanto pro back. Então eu prefiro controlar quando eu atualizo qual serviço, sabe? Porque aqui ele só serve, né, para ser um repositório quando é para uma aplicaçãozinha só. Então eu preferi fazer desse jeito mesmo. E assim, cara, aqui tem de tudo, tem banco de dados, tem, ó, você pode colocar um Redis, você pode subir várias ferramentas que já tem aqui template, tá vendo? É bem interessante, dá pra brincar bastante. E pega ali o plano de $5, né, e acho que tá tudo certo, já é bem suficiente pra maioria dos projetos em estágio inicial. Mas se você quer uma solução mais parruda e tá com um dinheirinho legal, eu recomendo bastante ferramentas tipo essa aqui, a DigitalOcean. E é bem interessante, tem umas formas de trabalhar, né, inclusive essa aqui de aplicativos, né, plataformas de aplicativo, que vai ter planos ali de $5 por mês, que você sobe uma aplicação pagando $5 e é bem interessante, bem parecido com a Vercel. Tem esse aqui de zero, né, que é de graça, só que ela é para sites estáticos, então se for o seu caso também é uma boa. Ou então tu pode contratar uma VPS aqui, por exemplo, da HostGator, deixa eu mostrar para você. É um servidor privado, virtual, em que você vai rodar ali algumas máquinas, você pode rodar um servidor Linux, e aí você sobe as suas aplicações você mesmo, sobe ali no Docker, roda ela bonitinho na mão, configura ali o SSL, você configura o Load Balancer e inclusive todas essas etapas podem ser configuradas no CI/CD, inclusive no GitHub Actions. E aqui ó, R$36, um preço até bem próximo do que você pagaria ali em umas outras ferramentas, tipo a DigitalOcean ou aqui na Railway, e ainda para você ter o controle total de uma máquina, né? Você vai ter um servidor rodando ali na sua mão. E aí vem a pergunta, qual que é o melhor? Qual que você tem que escolher? Aí depende, cara, depende da fase, da quantidade de fluxo, processo que você tem. Quando você é pequeno, quando o fluxo é menor, quando tem poucas necessidades, ali a mais barata resolve. Seja hospedando ali de graça na Vercel, ou então usando ferramentas de deploy como a que eu mostrei, a Railway, mas também tem outras como o Render. O Render é muito bom, o Fly.io também é muito interessante. Eles são bem interessantes, é tipo você entrar numa casa mobiliada, já tá tudo lá, chuveiro no lugar, móveis no lugar, tudo prontinho pra você usar. Não é uma questão muito grande, cara, você só resolve ali o deploy e tá tudo certo, você não precisa se preocupar com mais nada. Mas aí, por exemplo, a Railway, eu te mostrei que é $5 por mês, 5, $10 dependendo ali do tamanho, mas conforme você vai escalando, vai aumentando o fluxo de requisições no seu sistema, para aumentar para $100 é 2 palitos. Já uma VPS, ter um servidor à parte, já é um pouquinho mais complicado, porque você controla tudo. Você não tem nada, né? Você vem um servidor vazio, você mobilia a casa, você coloca todos os processos, todas as seguranças, mas isso pode ser automatizado no CI/CD, se você souber o que você está fazendo. E o bom é isso, é que você controla os limites, você controla quando é que vai parar de vazar a torneira, você controla quando é que você vai fechar a porta ou não. Então assim, o fluxo de entrada e saída é você que controla, você tem esse poder maior
pra não correr o risco de, sei lá, estourar o valor da conta, estourar o orçamento que você tinha para aquele servidor. Só que aí demanda um pouquinho mais de conhecimento, né, de proxy reverso, de Docker, de Kubernetes às vezes, então exige um pouquinho mais, mas assim, quando você cresce, eu acho que faz um pouquinho mais de sentido. Então é o seguinte, se você é pequeno, para crescer ali e tudo mais, uma plataforma, ali um serviço de plataforma de cloud já é o suficiente para você. Mas agora, se você cresceu bastante, ou então quer gastar menos, quer controlar os gastos, ou então você tem um conhecimento um pouquinho maior, é uma boa também ter uma VPS, então fica aí a seu critério, fica aí o seu julgamento. Tá, agora que você sabe disso, tenho certeza que viria a dúvida. E como eu começaria do zero uma aplicação nova? Então, eu ia fazer uma aplicação em Next.js, usando a API do Next.js, para ter o back e o front no mesmo lugar, e provavelmente eu ia usar uma ferramenta de banco de dados como serviço, um Supabase, um Firebase da vida, mas muito provavelmente o PocketBase, que eu acho ele muito interessante. Ele tem uns problemas aí, mas eu acho ele bem interessante. Que, inclusive foi isso que eu fiz com Toalha, né? Deixa eu mostrar aqui pra você. Ele roda aqui na Vercel, na URL www.toalha.dev, mas o back-end dele tá aqui, ó. É um PocketBase bonitão, que aí eu acesso o PocketBase, deixa eu mostrar a carinha do PocketBase pra vocês. Ele tem essa visualização aqui, que você vê as tabelas, né? E vê os valores aqui, você pode adicionar, você pode editar, tudo livremente. Mas eu tive que pagar, né, $5 aqui na Railway para poder ter esse banco de dados aqui rodando, né, e eles aguentando o fluxo, tudo bonitinho para mim. Então provavelmente eu colocaria, para não gastar nada, num Firebase, no Supabase da vida, mas deixando o meu código pronto para eu conseguir trocar para alguma outra ferramenta quando eu quisesse. Seja mudar para o PocketBase ou então para um back-end próprio, para um banco de dados próprio. Aí depois com a ideia validada, se tivesse ali uns clientes já e tivesse que, sei lá, tivesse uma funcionalidade, alguma coisa mais robusta, eu provavelmente ia começar a colocar algumas ferramentas ao redor, como por exemplo um Redis para melhorar aí o processo, né, para deixar mais rápida uma aplicação. Eu ia colocar um banco de dados separado, e aí eu ia começar espalhando, né, workers, coisinhas ao redor desse ecossistema de uma forma mais leve, a mais barata que conseguir, que provavelmente ia ser na Railway, no Fly.io, no Render da vida. O que é claro, você já entendeu que ia precisar que eu configurasse um processo de deploy mais robusto, né? E já numa fase 3, uma parte mais robusta do projeto, já com mais usuários, talvez com mais de um dev rodando ali ao mesmo tempo, eu mudaria tudo para um provedor só, como por exemplo, se eu estiver usando a Railway, eu mandaria tudo para ele, front-end, back-end, banco de dados, Redis, tudo que fosse, tudo que necessitasse eu ia colocar lá dentro dele, para usar um pagamento só, sabe, para estar tudo controlado no mesmo lugar e colocar um processo um pouquinho mais robusto de deploy, ali no Actions, tudo separadinho, bonitinho, talvez eu até quebrasse ele em projetos diferentes, o repositório, para não ficar num repositório só. Mas aqui eu ia começar a pensar numa VPS, num servidor à parte, num orquestrador com Kubernetes, alguma coisinha assim. Ah, Rafael, mas você não iria pra AWS, pra Azure? Eu iria, sim. Na verdade, eu prefiro a DigitalOcean, que o valor ele é mais previsível, vamos dizer assim, do que a AWS. Mas isso aconteceria só na fase 4, quando eu já tivesse uma robustez maior, tivesse uma dependência aí de uptime no máximo, né? Precisasse que os clientes tivessem uma dependência maior ali do meu produto. Então sim, eu moveria para uma plataforma um pouquinho mais séria, que eu tivesse uma garantia, uma segurança, para eu poder escalar a minha aplicação com Kubernetes, porque aí provavelmente já vou ter múltiplas instâncias do mesmo serviço para poder ter uma estabilidade maior. Coisa que talvez eu poderia fazer na Railway, num outro serviço desse da vida, mas, né, a DigitalOcean, a AWS, eles passa uma credibilidade maior nesse quesito, né? Sem contar que tem um ferramental muito maior lá. E aí só aí eu ia chegar, colocar monitoramento, colocar sistemas ali para ficar monitorando o downtime da aplicação, para manter a qualidade e a segurança da aplicação. Eu tô falando isso porque tem gente que começa criando o sistema, configurando o serviço para monitorar se o serviço caiu ou não, para ver quantas instâncias estão no ar, para monitorar log. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Pior que isso, é só ficar colocando 90% de cobertura de teste num MVP. Gente, para com isso, vai. Primeiro você começa, depois você melhora. Você já entendeu isso, né? E aqui vem a parte que é a mensagem desse vídeo. As pessoas, elas estão obcecadas em criar as coisas com IA. Cria aí em 24 horas, cria aí num fim de semana, joga no ar e pronto, tá esperando ficar milionário e próximo projeto, e vai criando e criando e criando. Porque criar ficou fácil, e isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Mas criar a aplicação é só o capítulo 1 da história dela. O ciclo de vida dela ainda vai durar bastante. Se você quer que ela seja um sistema sério, uma empresa séria, ela tem que crescer no capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 100. Sem contar que além de crescer sua aplicação, você tem que manter ela. Você vai ter um usuário que vai fazer coisas que você não esperava, que vai trazer ideias, vai trazer sugestões de funcionalidades que você não pensou antes. Você vai perceber que a dor dele talvez não seja muito parecida com o que você pensou no começo. Então você vai estar sempre mexendo nesse sistema. Ele vai virar seu filho, não tem conversa. Conseguir criar mais com IA não significa que você está criando melhor. Ela sim, ela é muito boa para criar código e vai ficar cada vez melhor nisso. Mas assim, quem é que vai te salvar às 3 da manhã quando um job falhar e alguns pagamentos não foram processados? Ou
então dê downtime e as pessoas te processarem porque o serviço não está sendo entregue. Tem conhecimento que é muito importante e custa caro, então pelo amor de Deus, vê se aprende. Principalmente se você é um dev solo que está trabalhando sozinho nesse projeto, você tem que conhecer do commit até o 200, o código 200 lá no servidor. Porque por enquanto, toda essa parte de infra ainda é com você. Que nem é com você, dá uma olhada se você já curtiu esse vídeo e já se inscreveu no canal. Se não, já faz aí e a gente se vê no próximo vídeo.